Teleaula Parnamirim. E aí, galera, estou aqui mais uma vez, professor Gustavo Lima, com mais uma aula de matemática para o 7º ano. E a aula de hoje será sobre números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Olha só, gente. O que será o conjunto dos números inteiros? Será que existem números quebrados e números inteiros? É isso, professor? Bem, é mais ou menos isso, tá bom? Mas hoje nós vamos falar apenas sobre os números inteiros e aí nas próximas aulas nós vamos conhecer outros conjuntos com novos números, tá bom? Vamos ver aqui essa situação. Imagine que você pediu R$6 emprestado ao seu colega e prometeu pagar no dia seguinte. No entanto, você só conseguiu R$4. Como você pode representar a sua situação usando apenas um número natural? Então, gente, vocês pediram R$6 emprestados a um colega. No entanto, na hora de pagar, vocês só conseguiram R$4. Então, o que acontece? Mesmo você pagando esses R$4, você ainda vai acumular uma pequena dívida de R$2. Então, vejam que os números naturais, né, que começam a partir do zero e aí continuam com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vão ficando cada vez maiores, né? Com esses números apenas, nós não conseguimos representar situações como essa, né? No caso de uma dívida, ok? Vamos ver aqui mais uma situação e para isso eu vou mostrar aqui para vocês um joguinho bem tranquilo, bem fácil de fazer, muito legal, onde vocês vão poder estar brincando aí, né? Durante a quarentena e ainda aprendendo um pouquinho sobre matemática e sobre as relações com os números inteiros, tá bom? Esse jogo é bem simples, gente. Olha só. Para esse jogo, vocês vão precisar, né, de 2 dados, tá bom? Um dado azul e um dado vermelho. Esse jogo é um pequeno jogo de tabuleiro, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou passar aqui a tela para que vocês possam ver um molde, tá bom? Eu vou deixar essa tela em torno de 1 minuto para que vocês tenham tempo para tirar uma foto ou para fazer um rascunho rápido desse molde para que vocês possam estar fazendo aí em casa e que os dados fiquem perfeitos para vocês poderem jogar, tá bom? Então, peguem aí o caderno, né, o lápis, ou então o celular para tirar uma foto e vocês conseguirem fazer com tranquilidade os seus dados aí em casa. Ok? Vamos lá. Então, gente, esse é o molde, tá bom? Que vocês vão fazer aí em casa. Certo? Vocês vão fazer com calma. Eu coloquei aqui a sugestão de 5 centímetros, mas vocês podem fazer com outros tamanhos, não tem problema, certo? Mas eu apenas achei que 5 centímetros era um tamanho que ficava bacana, certo? O importante é que todas as arestas, né, lembrem-se, nós estamos falando de um cubo. Então é importante que todas as arestas, né, todas as linhas retas que formam o nosso cubo, né, que formam a nossa figura, que elas tenham a mesma medida, certo? Então aqui ficou a sugestão de 5 centímetros, mas vocês fiquem à vontade para fazer do tamanho que vocês acharem mais interessante. E essas bordas aqui, gente, essas bordas aqui que estão surgindo amarelas, elas são muito importantes. Elas são para que vocês possam dobrar, né, no final, depois de recortar o molde, vocês vão dobrar
essas abas amarelas aqui, essas bordas, e vocês vão colar, tá bom? Para que o dado de vocês fique bem fechadinho. É muito importante que vocês prestem atenção, né? E que vocês colem essas bordas por baixo, né? Por trás do quadrado que forma a face do dado, tá bom? Não colhem por cima, porque senão o dado de vocês vai ficar mal acabado, vai ficar feio, porque vai ficar, né, a colagem da aba por cima do lado. Então, lembrem-se de colar por baixo da face quadrada do dado, ok? Aí o dado de vocês vai ficar perfeito. Então, agora, gente, vamos dar continuidade, né? Para que vocês possam agora dar uma olhada no tabuleiro desse jogo e também possam rascunhar rapidamente ou tirar uma foto, e mais tarde vocês podem fazer com mais calma, tá bom? Pintar e deixar o seu tabuleiro bem bonito, ok? Vamos lá. Então, esse é o tabuleiro do nosso jogo. É um tabuleiro bem simples, né? A sugestão que eu estou dando é que vocês façam até o número 15, mas vocês podem ficar à vontade para fazer um tabuleiro maior, caso vocês queiram, certo? E eu estou dando a sugestão de 2 jogadores, mas esse joguinho aqui pode jogar mais de 2 pessoas tranquilamente. Vocês podem ficar à vontade para jogar em casa aí com a sua família, né? Seus irmãos, primos, pais, avós. Vai ser muito legal mesmo vocês jogarem e ao mesmo tempo estar aprendendo e refletindo sobre os números inteiros, tá bom? Então, vou deixar mais um tempinho para que vocês possam terminar de rascunhar, né? Ou tirar as suas fotos para que a gente possa seguir com as regras desse joguinho. Lembrando que para jogar, né, vocês também vão precisar de algumas fichinhas, né? Pode ser tampa de garrafa, vocês podem fazer de papelão, né? Vocês podem fazer de cartolina. Vamos agora para as regras do nosso jogo, tá bom? Então, as regras são bem simples, gente. O jogador da vez lança os 2 dados ao mesmo tempo, o dado azul e o dado vermelho. O dado azul, ele representa as casas que devem ser avançadas, e o dado vermelho, o número de casas que devem ser recuadas, tá bom? Então, o dado azul representa a quantidade de casas que vocês irão avançar. E já o dado vermelho, ele representa a quantidade de casas que vocês vão retroceder. E o objetivo desse jogo, gente, ó, ele é muito simples. É ver quem chega primeiro na saída, tá bom? Onde tem o desenho da portinha. Como eu falei já, a sugestão foi de fazer esse jogo com 15 casas, mas vocês podem fazer também com mais casas e jogar mais pessoas tranquilamente, tá bom? Então, olha só, vamos imaginar, né? Agora que a gente já conhece o tabuleiro do jogo e suas regras, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos olhar aqui na tela. Então, imagine que você está jogando com o seu amigo e agora é a vez dele jogar com a ficha vermelha. O resultado dos dados foi azul 2 e vermelho 5. Como podemos representar com um número apenas o seu próximo deslocamento? Então vamos analisar essa situação aqui com mais cuidado. Olha só. O tabuleiro está armado dessa maneira, né? Você está na casa 2 e o seu amigo está na casa 7. E aí ele lançou os dados. O resultado dos dados foram azul 2 e vermelho 5. Então, o que acontece? O seu amigo ele vai ter que avançar 2 casas, mas ele vai ter que retroceder
5 casas por causa do dado vermelho, por causa do valor do dado vermelho. Então, olha só o que vai acontecer. Então, ele irá avançar 2 casas, então ele vai ficar na casa de número 9, porém, devido ao número obtido no dado vermelho, que foi 5, ele vai ter que voltar 5 casas. Então, ele vai voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas e agora ele vai ficar lá na casa de número 4. Então, gente, observem que, como com os números naturais nós só conseguimos representar a partir do número 0, né? Então, nós conseguimos representar, se nós não tivermos nada, né? No caso, se a jogada fosse uma jogada neutra, por exemplo, se o dado azul e o dado vermelho derem o mesmo valor, nós teríamos uma jogada neutra, né? O mesmo número de casas que o jogador irá avançar, ele vai ter que recuar, então ele vai ficar no mesmo ponto. E também é possível, com os números naturais, representar jogadas onde o jogador ele vai avançar casas, onde o valor do dado azul será maior do que o valor do dado vermelho, certo? Mas situações como essa, onde o valor do dado vermelho foi maior do que o dado azul e aí o jogador vai ter que retroceder, nós não conseguimos representar essa mudança de posição apenas com os números naturais, tá bom? Então, gente, para esse tipo de situação, nós precisamos dos números inteiros, tá bom? Nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é um novo conjunto que possui novos números e que serve para representar novas situações, como a situação de estar devendo dinheiro para o colega ou como a situação do jogo onde temos que voltar movimentos. Para representar essas e outras situações, existem os números negativos. Então, gente, vocês estão vendo agora, né, novos números que são necessários em algumas situações, que são os números negativos. A partir dessa necessidade que o homem viu, o homem percebeu que ele não conseguia representar todas as situações apenas com os números naturais, ele passou a pensar e criar novos números para conseguir representar essas novas situações. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Assim como o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, certo? E quem forma os números inteiros? Quais são os números que compõem o conjunto dos números inteiros? Vamos ver. Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado por conjunto dos números naturais, né, que nós já conhecemos, que começam a partir do 0 e continuam com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, né? O conjunto dos números naturais ele é infinito. E o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais mais os números negativos, que são esses novos números que nós estamos conhecendo agora. Observem que da direita para a esquerda, os números negativos têm essa seguinte ordem: ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e assim sucessivamente. Então, os números negativos, gente, assim como os números naturais, eles também são infinitos. Nós podemos perceber aqui na imagem que eles, né, continuam. Observem que o conjunto dos números naturais, né, formado pelo 0 e os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós chamamos esses números de números positivos, eles continuam, né, no sentido direito. Já os números negativos, dessa forma que está organizado, ó, eles continuam para o lado esquerdo, ok? Dessa forma, nós podemos visualizar
o conjunto dos números inteiros da seguinte maneira. Vamos acompanhar aqui na tela. Então, nós podemos organizar os números inteiros dessa forma. Observem que o 0 se encontra como um elemento central, né, desse conjunto. À esquerda, nós temos os números negativos, né, que continuam no sentido para a esquerda. E à direita, nós temos os números positivos que continuam, né, nesse sentido para a direita. Então, vamos analisar essa situação com um pouco mais de calma, tá bom? Vamos voltar para a tela. Então, vamos falar da reta numérica. A reta numérica que a gente conhecia antes, ela começava do número 0 e aí ela seguia para a direita de forma infinita com os números, né, positivos. Com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Mas agora, nós acabamos de conhecer também os números negativos. Então agora, a nossa reta numérica, ela vai ganhar essa forma aqui, olha só. Então, a nossa reta numérica agora ela também tem continuidade para a esquerda com os números negativos. Então agora a reta numérica ela é infinita, tanto para a direita como para a esquerda. Então observem que o 0 é um elemento central, né? Ele fica no centro da reta numérica. Para a esquerda nós temos os números negativos. Para a direita, nós temos os números positivos. E lembrem-se, gente, números localizados à esquerda, tá bom? Os números que são localizados à esquerda, eles são menores do que os números localizados à direita, ok? Essa regra que nós já tínhamos aprendido antes, né, na reta numérica, ela continua valendo. Então, números que ficam localizados à esquerda são menores que números que ficam localizados à direita. Certo? Então, vamos continuar. Vamos falar de um pequeno exemplo, uma pequena situação, onde a gente vai analisar o número menos 9 e o número menos 5, para que vocês possam perceber isso melhor. Ok? Então, vamos continuar aqui na tela. Então, observem que o número menos 9, ele está localizado à esquerda, enquanto o número menos 5, ele está localizado à direita. Isso significa que o número menos 9, ele é menor que o número menos 5, por estar localizado à esquerda. E nós também podemos representar, né, utilizando o sinal de menor que, da seguinte maneira. Menos 9 é menor que menos 5. Ok? Então, agora a gente vai olhar uma nova situação. Lembram-se do nosso primeiro exemplo? Lembram-se da nossa primeira situação, que dizia o seguinte, olha só aqui na tela. Imagine que você pediu R$6 emprestado ao seu colega e prometeu pagar no dia seguinte. No entanto, você só conseguiu R$4. Como você pode representar a sua situação usando apenas um número natural? Então, gente, nós vimos que apenas com os números naturais, nós não conseguimos representar uma situação como essa, né? Uma situação de dívida. Então, para representar esse tipo de situação, nós precisamos dos números negativos, porque nesse caso você está devendo R$2. Então, você precisa de uma quantidade negativa para poder expressar essa situação. Dessa maneira, então é preciso do número negativo menos 2 para representar a sua situação nesse momento. Agora vamos olhar a nossa segunda situação de hoje. Nessa situação, o jogador da vez, o jogador vermelho, ele jogou os dados e o dado azul resultou em 2 e o dado vermelho resultou em 5. E aí,
o movimento executado pelo jogador, ele teria que ser o seguinte: avançar 2 casas por conta do valor do dado azul e em seguida retroceder 5 casas por causa do valor do dado vermelho. Então, olha só, o que acontece? A posição inicial desse jogador era a posição 7. Só que, após o lançamento do dado, ele teve que ir para a posição 4. Então, ele teve que retroceder movimentos, né? Ele teve que... A posição dele, ele estava numa posição avançada e aí ele passou para uma posição mais recuada, tá bom? Então, gente, para representar esse deslocamento, né, do jogador saindo da casa 7 e voltando para a casa 4, utilizamos o número negativo menos 3. Porque, novamente, nós temos uma situação que os números naturais apenas não dão conta de representar essa mudança de posição. Então, é preciso de um número negativo para representar. Ok? Mas, as possibilidades dos números negativos, elas não param por aí, gente. Os números negativos, eles podem ser utilizados também de outras maneiras. Como, por exemplo, em temperaturas. Então, existem temperaturas positivas e temperaturas negativas. Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, observem que a temperatura marcada no termômetro da esquerda, né, a temperatura A, ela está marcada com um valor acima do zero. E já no termômetro da direita, a temperatura B, ela está demarcada, olha só, numa região que fica abaixo do número zero. Por que isso, gente? Olha só, temperaturas acima de zero, elas são positivas. E temperaturas abaixo de zero, elas são negativas. Isso acontece porque a medida de 0 graus, ela é justamente aquela medida no instante em que a água ela começa a virar gelo. Então, esse instante recebe a marca de 0 graus. Então, tudo que tiver acima, né, são temperaturas positivas e abaixo de 0 graus são temperaturas negativas. Então, dessa forma, nós temos aqui representado nessas duas situações. Na situação da esquerda, nós temos uma temperatura positiva de mais 10 graus e do lado direito nós temos uma temperatura negativa de menos 10 graus. Os números negativos, eles também são presentes, né, na representação das altitudes. Como assim, professor? Bem, o nível do mar, ele é estabelecido como uma altitude zero. Tudo aquilo que estiver acima do nível do mar vai ter uma altitude positiva e abaixo do nível do mar terá uma altitude negativa. Então, olha só. Nesse caso, né, o escalador aqui está em cima da montanha, ele está numa altitude de 30 metros positivos, porque ele está acima do nível do mar. Já os peixes estão numa profundidade de menos 30 metros negativos, porque eles estão abaixo do nível do mar. Então, acima do nível do mar, altitudes positivas, abaixo do nível do mar, altitudes negativas. Bom, outra situação em que nós encontramos os números negativos é, por exemplo, na tabela de um campeonato. Então, aqui nós temos a tabela do campeonato de futebol brasileiro do ano de 2018, na sua 24ª rodada. Já conseguiram visualizar aí os números negativos? Olha só, gente, eles estão aqui, ó, na coluna saldo de gols. Nós temos aqui menos 4, menos 5 e menos 10. Mas o que esses números negativos estão fazendo aí nessa tabela? É o seguinte: se um time fizer mais gols do que sofrer, ele terá um saldo de gols positivo. Porém, se um time sofrer mais gols do que fazer, aí ele terá um saldo negativo. Então, vamos olhar aqui a situação do Internacional. O
O Internacional, ele marcou 31 gols e sofreu apenas 13. Então, ele sofreu menos gols do que marcou, né? Ele marcou 18 gols a mais do que sofreu. Então, por isso que o seu saldo é um saldo positivo de 18 gols, porque ele fez mais gols do que sofreu. Já o Fluminense, ele tem 23 gols marcados e ele tem 27 gols sofridos. Então, ele sofreu mais gols do que fez. Dessa forma, o seu saldo de gols é um saldo de menos 4. Né? Então, é um saldo que tem aí um número negativo, justamente porque ele sofreu mais gols do que fez. O Corinthians, ele fez 25 gols e sofreu 21 gols. Então, ele fez mais gols do que sofreu, por isso tem um saldo positivo de mais 4. Já o América Mineiro, ele fez 24 gols e sofreu 28. Então, tem um saldo negativo de menos 4. O Bahia fez 24 gols, mas sofreu 29 gols. Então, o Bahia aí acumulou um saldo negativo de menos 5 gols. Ele sofreu 5 gols a mais do que fez. E o Ceará fez 15 gols e sofreu 25 gols. Então, ele tem um saldo negativo de menos 10. Tá bom? Agora, vamos analisar novas situações que envolvem os números inteiros. Tá bom? Olha só. Ana e Rita são irmãs que nasceram e viveram na casa de sua mãe, no ponto O, até a idade adulta. Após isso, Ana mudou-se na mesma rua para a casa no ponto B e Rita para a casa no ponto A. Olhem só. Sabendo que as irmãs mudaram-se em direções opostas e considerando as distâncias entre as casas em metros, temos a seguinte situação representada na reta numérica. Então, olha só, gente. Nós temos aqui nesse pequeno mapa a seguinte situação. Ana e Rita, elas sempre viveram na casa da sua mãe. Então, como esse é o ponto de origem, né, onde elas viveram, nós vamos chamar de 0, ok? Observando essa situação na reta numérica, o ponto de origem, nós representamos ele como 0. Observe que Ana mudou-se em direção ao lado esquerdo. Então, seguindo a orientação da reta numérica, esse ponto de localização de Ana será demarcado por menos 80, tá bom? Já Rita, ela mudou-se, né, para o lado direito. Então, seguindo a orientação da reta numérica, então, esse novo ponto, que fica a 120 metros de distância da casa de sua mãe, nós vamos representar pelo número positivo 120. Certo? E agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar essa situação um pouquinho mais a fundo. Então, observem a mudança nesse momento. E agora vamos analisar aqui na reta numérica. Bem, pensando nessa situação, qual seria a distância entre a casa de Ana e a casa da sua mãe? Como nós estamos entrando agora no mundo dos números inteiros, né, pode ser que a gente cometa o erro de dizer que a distância entre a casa de Ana e a casa da sua mãe é de menos 80 metros. Mas pensem um pouco aí. Será que existem distâncias negativas? Então, a resposta para essa pergunta é não, né? Nós não podemos confundir a posição de elementos na reta numérica com a distância entre esses elementos, tá bom? Então, a posição de um objeto, ela pode ser negativa, mas a distância entre objetos, ela não é negativa, ela sempre é positiva. Então, a distância entre as casas de Ana e da sua mãe, ela é uma distância positiva de 80 metros. Para solucionar esse tipo de situação, existe o conceito de módulo de um número inteiro. Então, vamos ver o que é o módulo de um número inteiro. Para pensar no módulo de um número inteiro, nós precisamos analisar a reta numérica, porque o conceito de módulo
de número inteiro é o seguinte, ó. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é a distância entre 0 e esse número na reta numérica. Então, o módulo ele tem a ver com distância. Ele tem a ver com a distância entre um número e o valor 0 na reta numérica. Dessa forma, o módulo de um número inteiro ele é indicado pela presença das barras, limitando o número. Ou seja, se nós tivermos o número menos 5 entre barras, aqui nós estamos falando do módulo do número inteiro menos 5. O número 8 em barras representa o módulo do número inteiro 8. O número 0 entre barras representa o módulo do número inteiro 0. Bem, mas nós já vimos aqui que a distância entre o 0 e um valor na reta numérica é justamente o módulo desse número. Então, o módulo ele sempre será um valor positivo, ok? Então, vejam só, o módulo de menos 5 é 5, o módulo de 8 é 8 e o módulo de 0 é 0. Por que 0? Porque a distância entre 0 e ele mesmo é 0, né? Não tem distância entre um número e ele mesmo na reta numérica. Para que vocês entendam um pouco melhor essa questão do módulo, essa questão da distância, vamos analisar aqui esses novos exemplos, tá bom? Vamos olhar a reta numérica e observem que o módulo do número inteiro menos 7, ele é a distância entre o menos 7 e o 0 na reta numérica. Então, ele é essa distância aqui, tá bom? Que representa 7 unidades. Então, por isso que o módulo de menos 7, ele é 7. Já o módulo de menos 2 é a distância entre o menos 2 e o 0. Então, é essa distância aqui, ó, uma distância de 2 unidades. Então, por isso, o módulo de menos 2 é 2. Já a distância entre o número 6 e o 0 na reta numérica é essa distância aqui, gente. Então, é uma distância de 6 unidades. Então, o módulo de 6 é 6. E a distância entre o 7 e o 0 na reta numérica é uma distância de 7 unidades. Essa distância aqui. Então, por isso que o módulo de 7 é 7. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. E na próxima aula, nós vamos aprender um pouco sobre as operações de adição e subtração com números inteiros. Muito obrigado por participarem de mais essa aula e até a próxima. Valeu, gente.